Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Peterson Santo e todos os telespectadores do programa Olho Vivo. Nessa última sexta-feira, o mercado ele foi surpreendido de uma forma positiva com a divulgação do PIB do segundo trimestre do Brasil. O mercado tinha a expectativa de que o PIB crescesse 0,3%, mas felizmente o nosso PIB teve um crescimento nesse segundo trimestre de 2023 de 0,9%. E aí fica aquela pergunta: muitos têm falado desde sexta-feira sobre o aumento do PIB, mas o que é que está por trás desse número? Nessa coluna da semana, que está inclusive lá no site do portal Diário do Sertão, eu dissequei esses números do PIB e expliquei melhor para os leitores do que é que se trata um PIB. E nessa participação eu quero aqui trazer um resumo do que significa o PIB. Pois bem, o PIB é o Produto Interno Bruto. Ele é o principal indicador de atividade econômica de um país. Em termos simplistas, o PIB ele mede a produção de riqueza de um país. De forma bem singela, quando um PIB aumenta, o que é que isso significa? Isso significa que o país, que aquela região onde foi medido o PIB, ficou mais rica naquele período de tempo em que o PIB foi calculado. Quando o PIB diminui, isso quer dizer que aquele país, que aquela região ficou mais pobre. Então, em termos simplistas, é isso que o PIB significa. E ele pode ser calculado de três formas. Ele pode ser calculado sob a ótica da produção, sob a ótica do consumo e sob a ótica da renda. Independentemente da fórmula utilizada para se calcular, independentemente se foi a ótica da produção, do consumo ou da renda, o valor teoricamente deverá ser o mesmo. E o dado que é mais ventilado na imprensa, nos portais de economia, é o cálculo que vem da ótica da demanda, da ótica do consumo. Porque o PIB calculado dessa forma traz mais dados de como foi a produção de bens e de serviços no Brasil. E aí, dissecando esse último número do PIB, esse crescimento de 0,9%, o que é que a gente pode analisar, o que é que a gente pode discorrer sobre ele? Olhando pela ótica da demanda, o PIB, ele é, na verdade, o somatório do consumo das famílias com o consumo do governo, né, os gastos do governo, os investimentos realizados na matriz produtiva do Brasil e as exportações líquidas. O que são exportações líquidas? São as exportações menos as importações. Então, o PIB, sob a ótica do consumo, tem esses quatro componentes que eu quero destacar para vocês: o consumo das famílias, o gasto dos governos, os investimentos e as exportações líquidas. O gasto das famílias aumentou nesse último cálculo 0,9%. E o que é que representa o gasto das famílias? Bem, esse componente do PIB, ele mostra como está a capacidade das famílias gastarem. Quando há um aumento, que foi o que aconteceu, isso pode representar uma maior renda, um maior consumo das pessoas. Quando a gente olha para a questão dos investimentos, ele ficou basicamente estagnado, ele ficou em 0,1. Essa parte dos investimentos, esse componente dos investimentos, ele é muito importante, porque ele mostra como é que estão os gastos das empresas em bens de capital, como máquinas, equipamentos. Então, quando esse componente é alto, isso indica que o empresariado está investindo mais na matriz produtiva do país. Ou seja, mais lojas estão sendo abertas, mais fábricas estão sendo abertas, e infelizmente esteve um pouco estagnado nesse último trimestre esse dado dos investimentos. O terceiro componente são os gastos do governo.
ele teve um aumento de 0,7%. E o que é que isso significa? Isso significa que o governo está gastando mais. E em países emergentes como o nosso, esse ponto do gasto do governo é um ponto de atenção. Porque nas nossas economias, em economias emergentes como a nossa, às vezes o gasto do governo não é visto como bons olhos, já que muitas das vezes o governo ele gasta mal. Então, houve essa expansão dos gastos governamentais e no tocante às exportações líquidas, a gente teve aí 2,9% de exportação, aumento de exportação, enquanto que as importações aumentaram 4,5%. A gente sempre espera, né, que as exportações superem as importações, porque exportação é aquilo que a gente vende para os outros países e importação é aquilo que a gente compra dos outros países. Esse indicador, esse componente do PIB, ele mostra como é que está a competitividade do nosso país a nível global, como é que estão se desenrolando, se desenvolvendo as relações bilaterais e as relações multilaterais do nosso país com os outros países e também como é que está a questão do câmbio, já que o valor do dólar interfere muito nesses números de exportação e importação. Então, de uma forma geral, o PIB ele trouxe ânimo pelo fato dele ter trazido um crescimento de 0,9%, mas nós esperamos, nós que acompanhamos a economia do país, nós esperamos que os números do componente investimento e do componente balança comercial sejam melhores para os próximos semestres.